Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sobre a aula de hoje, nossa sétima aula, que tem por título Soteriologia, né? A doutrina da salvação. Eu queríamos abordar hoje neste assunto. Eu convido vocês para fazermos uma leitura da palavra de Deus, né? Você toma sua Bíblia aí nas mãos, esteja sempre com a Bíblia próxima a você, para que você possa acompanhar a leitura da palavra de Deus, né? Eu convido você para a gente ler João, Evangelho de Jesus Cristo, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3, vamos ler os versículos de número 16 e o versículo de número 19, né? São uns versículos bem conhecidos. João 3,16 nos diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más, né? Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por este momento, né? Que Ele nos concede mais uma vez. Ore comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, damos-te graças ao Senhor de mais uma vez estar aqui reunidos em Tua presença, participando, Senhor, de mais um estudo de Tua palavra. Que Teu Santo Espírito, Deus, nos ilumine, nos dê entendimento neste assunto que estaremos abordando hoje sobre salvação, né? Soteriologia. Pai, abre a nossa mente, Senhor, que Teu Espírito, Senhor, seja nosso mestre por excelência. Em nome de Jesus Cristo é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, graças a Deus, né? Vamos estudar mais uma lição. Hoje é a nossa sétima, e onde estaremos estudando o assunto hoje sobre soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação, tá bom? Queridos, nossa introdução, a gente veremos o seguinte: há vários termos hebraicos, né, e gregos são utilizados na Bíblia para referir-se à salvação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? No hebraico, a raiz mais importante para a salvação é yashar, que significa liberdade ou libertar daquilo que prende. Existem vários substantivos derivados, né, desta raiz, e todos trazem a ideia de libertar ou resgatar, né? A palavra salvação, no sentido geral, vem do grego, né, soteria, do latim salvatio, tem o sentido de livramento, libertação do poder do pecado, da condenação eterna. Nessa nossa introdução, a gente já vê aqui, né, tem uma ideia do sentido de salvação, que é liberdade, né? Libertar daquilo que nos prende, aquilo que eu estava fazendo prisioneiro, agora fomos libertos, tá bom? O tópico 1 tem o título A Origem da Salvação. O pecado é uma pré-condição para a salvação, e a salvação não é necessária se não houver pecadores que necessitam dela, né? Se não tem pecadores, se não houvesse pecadores, não haveria necessidade da salvação. Então, o pecado, ele é uma pré-condição para a salvação. Já quanto à origem da salvação,
existe um consenso universal entre os teólogos ortodoxos, né? Ortodoxo pessoa que segue estritamente regras estabelecidas pela religião ou outra linha de pensamento, mas no caso aqui religião. Deus é o autor da salvação, pois apesar de o pecado humano ter sua origem nos homens, né? A salvação vem do céu e tem sua origem em Deus, né? A gente vai ver mais aqui alguns assuntos a tratar sobre ainda sobre a origem da salvação. Podemos ver ainda que a origem da salvação é a vontade de Deus, né, que decretou desde a eternidade que providenciaria a salvação àqueles que crescem, né? Tem uma passagem lá em Jonas, no capítulo 2, verso 9, era quando Jonas estava no ventre do peixe, né? E ele faz uma oração ao Senhor. E nessa oração, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: do Senhor vem a salvação. Podemos ver ainda uma declaração do evangelista João, onde ele cita que os crentes são filhos, né? João capítulo 1, versículo 13, e os crentes são filhos, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, né, ou do varão, mas exclusivamente de Deus. A gente já viu lições anteriores em outra aula, que é a necessidade do ser humano nascer de novo, né? Nós temos o caso de Nicodemos, no capítulo 3, né? A necessidade de nascer novamente. E o nascer de novo está se referindo à salvação, mas não o que nasce do sangue, nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Já o apóstolo Paulo, irmãos, ele acrescenta ao dizer lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 16, né, onde ele diz as seguintes palavras: assim, pois, isto não depende do quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece, né? Então, a salvação, Paulo está ensinando que não depende de nossa vontade, isso veio exclusivamente de Deus, né? Deus é quem trouxe a salvação para a humanidade. Paulo ainda nos ensina, em Efésios capítulo 1, versículo 5, que diz que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, né? Para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, certo? Nós vamos falar mais um pouco à frente sobre essa questão de filho de adoção por Jesus Cristo. Mas aqui o apóstolo Paulo ele já fala que ele nos predestinou, né? Segundo o seu beneplácito, né? Ou consentimento, segundo a sua aprovação. O sentido de beneplácito se refere a consentimento, aprovação. Em suma, a salvação se originou em uma decisão de Deus em nos salvar. Deus, ele tomou essa iniciativa de nos salvar, né? Isso partiu de Deus. Conforme a gente vê nos versículos que acabamos de ler, em Romanos, né? Efésios, podemos ver ainda mais sobre o assunto ao ler outras passagens da palavra de Deus, tá bom? Queridos, na salvação, a gente tem que entender também um pouco sobre a eleição, né? O apóstolo Pedro, ele na sua primeira carta universal, no seu capítulo 1, versículo 2, ele nos diz que o Senhor, ele, capítulo 1,
versículo 1, 2, Pedro falou que os eleitos, segundo a presciência de Deus, né? A gente pode ver neste versículo, onde Pedro, ele, ele aborda este sentido de salvação. É presciência, né? Ou seja, conforme você pode ver, ele diz que dessa forma, ele fala aqui da presciência de Deus, significa que Deus já via o futuro, aqueles que iriam ser salvos, né? Pela sua presciência. Deus, ele vê diferente do homem, né? Enquanto a gente tem um cronômetro, né? A nossa linha do tempo, Deus, ele já vê o começo e também ele vê já o fim, né? Por isso que Pedro, ele fala aqui da presciência de Deus, neste capítulo 1, né? E o seu versículo de número 9, certo? Queridos, vejamos ainda que a palavra de Deus nos ensina que fala também do amor de Deus. Ele cita aqui, primeira carta universal de João, no capítulo 4, o versículo 16, né? Ele fala do amor de Deus. Se você puder ler a primeira carta universal, no capítulo 4, versículo de número 16, onde nos diz: E nós conhecemos e cremos que o amor de Deus, no amor de Deus que nos tem dado, né? Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor, diz aqui neste versículo, né? Está em Deus e Deus nele, né? É necessário que Deus haja de maneira amorosa, mas também, por ser justo, faz necessário que ele haja de maneira justa. Ou seja, pelo fato de Deus ser amor, é por isso que ele nos salva, né? Ele toma a iniciativa de nos salvar, né? Mas também a gente pode ver que Deus, ele é justo, né? Ele é justo, ele faz sua justiça de maneira justa. Tem uma passagem bem interessante, irmão, que se encontra lá no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 18, a gente pode encontrar essa passagem que ela é bem importante e, e nos ensina algo maravilhoso no conceito de quando o Senhor veio destruir Sodoma e Gomorra, Gênesis 18, 25 até o 33, né? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, né? E Abraão, ele pergunta a Deus, Abraão pergunta para ele: se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? O versículo 25 diz: longe de ti que faça tal coisa. Foi a resposta de Deus a Abraão, né? Que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? A resposta vem no versículo 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E Abraão responde ao Senhor, dizendo: eis que agora me atrevi a falar do Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? Disse: não destruirei se eu achar ali 45, né? E foi diminuindo, né? Depois foi para 40, depois foi para 30,
E lá no versículo 31, aí 20. Ele diz que Deus disse que não destruiria se tivesse ali 20. O versículo 32, onde diz assim: ora, não se ire, Senhor. Abraão ainda dialogando com Deus, né? Que ainda só mais esta vez falo. Se porventura achar ali 10, eles não destruirei por amor de 10. E o versículo 32 diz que e retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou o seu lugar, né? Então a gente vê aqui, queridos, Deus usando de sua justiça, né? Usando de sua justiça. Agora, amados irmãos, acompanhe ainda os versículos seguintes, que é Romanos, capítulo 2, e o seu versículo de número 11. Romanos 3, versículo 26, né? Romanos 2:11 diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas. O capítulo 3, 26 de Romanos nos diz: para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, né? Então aqui a gente encontra a justiça de Deus. Entretanto, observe que não havia necessidade de Deus formar criaturas morais, mas se Deus escolheu formar criaturas morais, é razoável se supor que ele haja de forma consciente com a sua natureza imutável de amor e de justiça, com a mesma liberdade que ele decidiu dar às suas criaturas, né? Então, queridos irmãos, a eleição de Deus, conforme a gente vê na carta de 1 Pedro, ela nos ensina que Deus, na sua onisciência, ele já havia a igreja, né? Ele já havia escolhido a igreja, né? E ele nos ensina também, os demais versículos, que Deus agisse de uma maneira amorosa, mas também de justiça, né? Conforme estes versículos. A igreja do Senhor, ela foi eleita, né? Por Deus. Ela foi escolhida pelo Senhor, certo? A gente podemos ver ainda a eleição, né? Que ela é condicional. Por que ela é condicional, né? A eleição de Deus. Veremos aqui nestes versículos que Deus escolheu, baseado em sua presciência, né? Qualquer pessoa que crê pode ser salva. Isso significa que a eleição ela abrange a todos aqueles, né, que queiram fazer parte da igreja, né, e serem salvos na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele escolheu a sua igreja e todos que fazem parte da igreja, né, todos os que creem em Jesus Cristo como Salvador, ele é um eleito de Deus. A gente pode ler, acompanhar na Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, no quinto livro da Bíblia, né, do Antigo Testamento, que no seu capítulo 30, lá no versículo de número 19, onde o Senhor diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência, né? Observe que neste versículo, o Senhor está propondo, né? O Senhor diz: eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele até nos dá uma dica, né? Dizendo: escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Então, com base nesse versículo, a gente já começa a ver que, através do livre-arbítrio, podemos escolher obedecer a Deus ou não, certo? Ainda podemos fazer outra leitura no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por o evangelista João, só que no capítulo 5 e o versículo de número 40, vejamos o que disse João a respeito ainda do assunto. João 5,
versículo de número 40. Olha, o que é que diz neste versículo? Onde o Senhor Jesus Cristo disse, não quereis vir a mim para teres vida, né? O versículo 39, ele dá um ensinamento dizendo, examinai as escrituras porque vós cuidaste nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí no versículo 40, ele diz, olha, vocês não querem vir a mim para ter vidas, né? Ou seja, a gente começa a ver aqui, mais uma vez, o uso do livre arbítrio, né? Para com todos. Ainda há outros versículos aí de Tiago, versículo 1, 14, 1 Pedro 1 e 2, Apocalipse, capítulo 3, o seu versículo de número 20, também é uma passagem que eu acho bem interessante e importante nesse sentido, porque Jesus Cristo ele diz assim, olha, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo, né? Ou seja, nos ensina estes versículos que o Senhor ele chega, ele não invade o coração de ninguém, ele bate, né? Se alguém abrir, aí a pessoa pode tomar a decisão de entrar ou não, tá certo? Então, a gente entende, com base nesses versículos e muito mais que tem, que essa eleição ela é condicional. Eu aceito ou não. Agora observe que Deus escolheu aqueles que sabiam que iriam, por seu próprio livre-arbítrio, escolher a Cristo. Neste sentido, a eleição de Deus é condicional. Deus ele sabe quais são aqueles que vão usar o livre-arbítrio, que através da fé vão receber Cristo como Salvador. Agora, observe o seguinte, que a oportunidade veio para todos. A questão é que nem todos o receberam, né? Nem todos querem receber de Deus a salvação, tá bom? Então, entenda que a eleição, ela é condicional, tá? O Senhor pergunta se pode entrar ou não na vida de cada um que toma a decisão para Cristo. Queridos, além da eleição, a salvação, ela tem um processo de regeneração, tá? Ela é eleita, mas ela tem o processo de regeneração. A regeneração é de natureza espiritual, que ocorre quando a pessoa crê em Cristo, o aceita como Salvador e arrepende-se de seus pecados. Um certo ensinador, ele afirmou com muita propriedade. Ele diz que quem não é salvo em Cristo, nasce uma vez e morre duas vezes, né? Aí ele se refere à morte física e à morte espiritual. Quem é salvo em Cristo, nasce duas vezes, né? O nascimento físico e o espiritual. E só morre uma vez, que é a morte física, né? Neste último caso, haverá um grupo de pessoas que, estando vivas por ocasião da vinda de Jesus, nem sequer passará pela morte física, né? Terão nascido duas vezes sem nunca morrer, né? Então você veja como é importante, né? A regeneração, né? Que ela é de natureza espiritual. E isso faz parte da soteriologia, faz parte da doutrina da salvação, tá bom? Podemos ver ainda na regeneração, observar diversos aspectos que acontecem. Primeiro, o novo nascimento, né? O homem que estava morto espiritualmente passa a ter nova vida, né? E é Deus quem gera a nova pessoa, certo? O que é que diz na primeira carta de João, no seu capítulo 5, versículo 1? Vejamos o que diz. É a primeira carta universal, né?
de João, o capítulo 5, versículo 1, João ele nos diz o seguinte neste versículo. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, observe aqui, irmão, que nesta carta de João, ele deixa bem claro que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, né, é o Messias, é nascido de Deus, né? Então, você, nós, né, eu, somos nascidos de Deus, fomos gerados por Deus, né? Porque nós cremos que Jesus é o Cristo, né? Agora, irmãos, como é importante também, né, o trabalhar do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele é o agente de Deus nesse processo. Queridos, ai de nós, se não fosse o Espírito Santo de Deus, né? O ajudador, o consolador, aquele que está sempre nos orientando, nos ensinando, né? Nos mostrando o caminho para o céu, né? Dizendo para mim e para você quem somos, né? Afirmando que nós somos filhos de Deus, que nós nascemos de novo, né? E fomos regenerados, que o Senhor nos regenerou. Isso é muito importante para a nossa vida, né? É tanto que lá no, nesse processo, né? A gente lembra muito bem a passagem de João, né? No seu capítulo 3, no versículo de número 8, bem conhecido este versículo, aonde nos diz, o Senhor diz, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, né? O trabalhar, aqui está falando do trabalhar do Espírito Santo de Deus, né? Ele usando também a água, né? Que é a palavra que para produzir fé, né? João 3, versículo 5, né? Onde diz, na verdade, Jesus dizendo para Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, está se referindo aqui à regeneração, o novo nascimento. Agora observe, irmãos, esse segundo aspecto que fala da lavagem espiritual. Ao mesmo tempo que regenera o homem, Deus o salva pela lavagem da regeneração. E nós podemos encontrar, né, essa passagem em Tito, o capítulo 3, verso 5, que ensina-nos falando exatamente sobre isso, né? Tito deixou escrito no seu capítulo 3, o versículo 5, onde diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Nós já aprendemos aqui em aula anterior que a salvação, a soteriologia, não é pelas obras, não é por mérito humano, como a gente já aprendeu, e Tito está enfatizando aqui, dizendo que não é pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Deus foi e é misericordioso com o pecador, tá bom? Agora observe que diz assim, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, querido, aquele que nasce de novo, irmão, ele é regenerado, né? Como diz aqui o versículo, lavagem. Essa lavagem, irmão, aqui é o que está escrito lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 15, verso 3, que diz que Jesus Cristo disse, vós ao estar limpo pela palavra que vos tenho falado, viu? Lá no Evangelho, tá bom?